Introdução à fonologia. Fonemas e letras. Olá, meu povo inteligente! A fonologia é uma área da linguística que estuda os sons das línguas, conhecidos como fonemas. É importante entender a diferença entre fonemas e letras para compreender a estrutura e o funcionamento das línguas. Fonemas. Os fonemas são as menores unidades sonoras da fala que conseguem distinguir o significado entre as palavras. Por exemplo, em português, a diferença de som entre as palavras pato e bato se deve à troca do fonema pá pelo fonema ba. Apesar de serem apenas uma pequena parte da palavra, esses sons são fundamentais para a comunicação, pois qualquer alteração pode mudar o significado. Letras. As letras são símbolos gráficos que utilizamos para representar os fonemas na escrita. No alfabeto português temos 26 letras, mas elas podem representar mais de um fonema, ou em alguns casos, nenhuma. Por exemplo, a letra X pode representar diferentes fonemas, como em exame, Z, e tóxico, QS. Diferença entre fonema e letra. 1. Fonema é um som, a menor unidade sonora de uma língua. Exemplo, A, B, K. 2. Letra é um símbolo gráfico que representa um ou mais fonemas. Exemplo, A, B, C. É essencial lembrar que nem sempre há uma correspondência direta entre fonemas e letras. Algumas letras podem representar mais de um fonema, e alguns fonemas podem ser representados por mais de uma letra ou combinação de letras. Fica aí, não sai não. Deixa de preguiça, meu anjo inteligente. Então vamos continuar falando sobre esse tema muito importante na nossa língua, os fonemas e as letras. Para começar, vou explicar de maneira mais fácil o que são essas duas coisas e como elas funcionam. Então prestem atenção, porque vou fazer várias comparações e analogias para facilitar o entendimento de todos vocês. Introdução. Imaginem que a nossa fala é como um quebra-cabeça. Cada pecinha desse quebra-cabeça é um som diferente que usamos para formar palavras. Esses sons são chamados de fonemas. Já as letras são como os desenhos que a gente vê nas pecinhas do quebra-cabeça, que nos ajudam a entender como encaixar os fonemas na hora de escrever. Fonemas. Fonema é a menor unidade sonora da nossa língua. É o som que a gente faz quando fala. Por exemplo, pensem na palavra sua. Ela tem 3 fonemas, S, U e A. Se trocarmos o fonema S pelo fonema L, vamos ter a palavra lua. Vejam como apenas um som pode mudar o significado da palavra. Vamos fazer uma comparação simples. Imaginem que os fonemas são como os ingredientes de uma receita. Se você está fazendo um bolo e troca o açúcar pelo sal, o bolo vai ficar muito diferente, não é mesmo? O mesmo acontece com os fonemas. Trocar um som por outro muda toda a palavra. Letras. As letras são os símbolos que usamos para representar os fonemas na escrita. É como se fossem as embalagens dos ingredientes da receita. Quando você vai ao supermercado, você sabe que o pacote de açúcar tem a letra A, o de sal tem a letra S, e assim por diante. Mas atenção! Nem sempre uma letra representa apenas um fonema. Por exemplo, a letra X pode ter sons diferentes, como em exame, Z, tóxico, KS. É como se o pacote de farinha pudesse vir com farinha de trigo ou farinha de milho. Você precisa prestar atenção no contexto para entender. Exemplos do poema. Vamos dar uma olhada no poema Lua Sua, que vocês têm no livro. Ele usa palavras simples como sua, rua, lua, nua. Prestem atenção nos sons dessas palavras. Sua tem os fonemas S, U, A. Lua tem os fonemas L, U, A. Viram só? Trocar o som S pelo som L muda a palavra de sua para lua. É como trocar o açúcar pelo sal na nossa receita. Conclusão. Então, pessoal, lembrar que fonema é o som que a gente faz quando fala. É a menor unidade sonora da nossa língua. Letra é o símbolo que usamos para representar esses sons na escrita. E assim como na cozinha, onde trocar um ingrediente muda toda a receita na língua. Trocar um fonema muda toda a palavra. Espero que essa explicação tenha ajudado a entender melhor a diferença entre fonemas e letras. Agora, vamos praticar mais um pouco com alguns exercícios do livro. Alguma dúvida até aqui? Caso tenha, deixa aí nos comentários que a professora Day responde com o maior prazer. Análise do poema Lua Sua. Pessoal, agora vamos olhar com mais atenção para o poema Lua Sua que vocês têm no livro. Esse poema é um excelente exemplo para entendermos como os fonemas e as letras funcionam na nossa língua. Observando as palavras.
Vamos começar observando as palavras do poema. Sua, rua, sem, lua, anda, nua. Notem como elas se repetem em diferentes combinações ao longo do poema. Cada uma dessas palavras tem um som único, formado por uma combinação de fonemas. Comparando fonemas, vamos pegar duas palavras como exemplo: sua e lua. Sua tem os fonemas S, U, A. Lua tem os fonemas L, U, A. Vejam só, a única diferença entre essas duas palavras é o primeiro fonema. A troca do som S pelo som L muda completamente o significado da palavra. É como se estivéssemos trocando um ingrediente da receita, como trocar açúcar por sal. Embora as duas palavras tenham a mesma estrutura, essa pequena mudança faz uma grande diferença. Analisando mais exemplos. Vamos agora comparar rua e nua. Rua tem os fonemas R, U, A. Nua tem os fonemas N, U, A. Aqui, a troca do fonema R pelo fonema N também cria uma palavra diferente. Imaginem que estamos jogando um jogo de montar palavras, onde cada peça representa um fonema. Ao trocar uma peça, a palavra formada é completamente nova. Importância dos fonemas. Esses exemplos mostram como os fonemas são importantes na nossa língua. Cada som tem um papel crucial na formação das palavras e na comunicação. Quando falamos, usamos esses sons para criar significados diferentes. Então, pessoal, lembrem-se, fonemas são os sons que formam as palavras. Letras são os símbolos que usamos para representar esses sons na escrita. Ao entender a diferença entre fonemas e letras, conseguimos melhorar nossa leitura, escrita e fala. É como ter uma receita bem clara de como montar as palavras e entender melhor a nossa língua. Agora quero que todos leiam novamente o poema Lua Sua, em voz alta, e prestem atenção nos sons. Depois disso, vamos discutir o que vocês perceberam. Alguma dúvida? Vamos praticar. Associação mnemônica. Fonema fala, letra lê. Fonema fala, imagine que fonema começa com F de fala. Quando pensamos em fonemas, pensamos em sons que ouvimos quando falamos. Então, lembrem-se, fonema fala. Fonema é o som que a gente faz quando fala. Letra lê. Agora, letra começa com L de lê. Quando pensamos em letras, pensamos em símbolos que vemos quando lemos ou escrevemos. Então, lembrem-se, letra lê. Letra é o símbolo que a gente vê quando lê ou escreve. Exemplo prático. Fonema. Fala. Pensem no som da palavra sol. Os fonemas são os sons S, U, L que ouvimos. Letra, lê. Pensem nas letras que compõem a palavra sol. As letras são S, O, L que vemos. Dica visual. Para reforçar, aqui está uma dica visual. Desenhem uma boca aberta ao lado da palavra fonema para lembrar que é o som que falamos. Desenhem um livro aberto ao lado da palavra letra, para lembrar que é o símbolo que lemos. Recapitulando, nem sempre o número de letras é igual ao número de fonemas. Vamos reforçar isso com alguns exemplos adicionais para deixar bem claro. Palavra exame, preste atenção na palavra exame. Tem 5 letras, E, X, A, M e E. Fonemas tem 4, tem o E, o Z, o A e o M. Aqui a letra X representa o fonema Z. Segunda palavra, chave. Olha a palavra chave, 5 letras, C, H, A, V e E. Fonema, só tem 4 fonemas, S, A, V e E. As letras CH juntas representam um único fonema, S. Olha a terceira palavra, pássaro. Tem 7 letras, tá vendo? Agora só tem 6 fonemas. P, A, S, A, R, O. A letra S se repete, mas conta como um único fonema quando pronunciada. Então, meu jovem, minha jovem, fonema é a menor unidade de som de uma palavra falada. Ah, fique de olho, ó. Por convenção, os fonemas são escritos entre barras. Você sabia? Se você não sabia, fique sabendo que esta é mais uma sessão Você Sabia? Até lá, meu jovem, minha jovem. Não esqueçam de acompanhar o nosso curso de gramática. Temos também o curso de literatura e outros cursos aqui no nosso perfil. Dai Top News, educação no Brasil.